E aí, galerinha, tranquilo? Bora falar um pouco mais sobre a estrutura dos documentos aqui no Mongo. Como eu havia dito, ele é separado, vamos dizer assim, em três partes. Nós temos a base de dados, nós temos as coleções, que nada mais são que as coleções de dados, de documentos, desculpa, e as tabelas, vamos dizer assim, são os documentos. Como eu já havia dito, ele não tem um esquema pré-definido, se bem que você, o desenvolvedor, que for trabalhar com MongoDB, você tem que ter, bem ou mal, uma determinada estrutura em cima disso. Você tem que ter um determinado nome, uma determinada nomenclatura. Não vai ser simplesmente bagunçado só porque pode ser bagunçado. Só porque pode ser bagunçado, isso não quer dizer que você tenha que bagunçar. Ok? Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre o JSON. Como que a gente coloca isso aqui dentro. Como eu havia dito, eu posso colocar eu insiro um determinado documento aí dentro e ele vai ter determinados atributos. E eu posso inserir atributos, eu posso tirar atributos. Se tem um atributo produto, código do produto e nome do produto, eu posso colocar um outro com a validade que ele vai aceitar tranquilamente. Mas como que funciona? Como eu mostrei aqui, isso é mais uma explicação, se porventura você já entendeu do que é isso, pode pular o vídeo, não tem problema. Como que eu coloco? Primeiro de tudo, eu coloco esse DB aqui para significar que eu estou trabalhando com a base de dados. Logo depois do ponto, eu coloco a coleção. Em qual coleção que eu vou estar fazendo esse determinado comando? Então, se fosse um select, por exemplo, então seria, por exemplo, select as colunas from, sei lá, produtos. Seria desse jeito. Então eu estou falando que selecione tudo da tabela de produtos. Se eu quisesse colocar, por exemplo, aqui db, blá blá blá, ponto alguma coisa, aí sim, ficaria praticamente do mesmo jeito. Já aqui não, eu estou falando que é o db, que é a base de dados que eu estou trabalhando, ok? Ponto. A coleção com a qual eu estou trabalhando, que nesse caso é a coleção de produtos, e aqui eu vou estar dando um insert. Como eu havia dito, como ele não tem um esquema, ele é um schemaless, ele não tem uma estrutura pré-definida, se porventura ele não tem esse esquema, se porventura ele não tiver essa coleção, na hora que você fizer um insert, ele vai criar a coleção para você e vai realizar o insert. Ok? Então vamos lá. A partir do momento que eu fiz isso, quando eu faço isso, eu crio a tabela de dados. Eu crio a coleção, desculpa, que eu tenho que perder esse costume ainda. Então vamos lá. A partir desse momento eu tenho aqui atributos, ok? Eu tenho um atributo, dois pontos, eu tenho o valor desse atributo. A mesma coisa aqui embaixo. Se for número, eu posso colocar um número sem nenhuma aspas. Eu posso deixar ele normal, ponto alguma coisa, por exemplo. Agora, se eu quiser colocar um texto, aí assim eu tenho que colocar entre aspas. Agora, se porventura eu quisesse fazer isso, db.produtos.insert, aí eu vou colocar um produto Zé Mané aqui. Eu vou colocar, sei lá, cd produto 4, eu vou colocar nm produto óleo, ok? Aí eu vou colocar aqui dt validade, neste caso eu vou colocar um new date mesmo, vai vencer hoje. E eu quero colocar, por exemplo, algumas receitas que eu posso fazer com ele. Ou eu posso colocar, por exemplo, tags. No meu site de busca eu vou colocar quais são as tags que eu posso buscar em cima disso. Aí eu vou colocar aqui, sei lá, tags, dois pontos, eu abro um vetor. Aí eu vou colocar, sei lá, óleo, vegetal, mineral, animal, sei lá, qualquer coisa do tipo. Se eu quiser executar isso daqui, tanto que é exatamente isso que eu vou fazer, db.produtos.insert. Eu vou pausar aqui só para escrever. Veja que eu digitei aqui, ó, db.produtos.insert, deixei o parênteses aberto, parênteses e a chave. A partir do momento que eu apertei Enter, ele coloca aqui esses três pontos, significando que o comando está neste escopo aqui. Eu coloquei código do produto 4, nome do produto óleo, data de validade new date, coloquei as tags óleo, vegetal, mineral e animal. Se eu fizer aqui um db.produtos.find, aí eu coloco pretty, que eu lembre assim,
Aí ele já fica mais bonitinho. Olha aí, ó. Na hora que seleciona, veja que eu tenho aqui data de validade em um, tenho data de validade em outro, e eu tenho aqui as tags óleo, vegetal, mineral e animal. Eu tenho então um vetor aqui dentro. Se eu fosse para fazer isso em banco de dados, por exemplo, se eu fosse para fazer isso no SQL, eu teria que ter no mínimo mais 2 tabelas, além da tabela de produtos. Eu teria que ter a tabela de produtos, teria que ter a tabela de tags, eu teria que ter a tabela de produtos tags. Qual é a vantagem que eu tenho disso? Se porventura eu precisar trocar de óleo com acento para óleo sem acento, óleo, eu mudando em um único local, eu mudo em todos. Já no Mongo não. No Mongo eu não tenho essa integridade de dados. Eu consigo fazer de alguma outra forma, mas na principal, que é você mudar em um e mudar em todos, eu não consigo no Mongo. Ok? Eu teria que fazer um outro comando, teria que fazer algum outro rolo. Mas aqui, por exemplo, eu consegui fazer uma N para N, ou 1 para N, por exemplo, eu não lembro direito dessa parte, mas eu consigo fazer exatamente isso. Então eu teria que ter mais 2 tabelas, aqui eu somente tenho uma. Se quiser me corrigir aí, coloca nos comentários, aqui de cabeça eu não lembro. Agora, se eu quisesse, por exemplo, colocar um outro produto aí dentro, eu quero ter um outro determinado atributo nele, aí eu coloco, sei lá, por exemplo, db.produtos.insert, ok? Aí eu vou colocar aqui um outro objeto. Aí eu vou colocar da mesma estrutura, tá? cd produto 2.5 nm produto, eu vou colocar, sei lá, feijão, ok? Vou colocar dt validade, só o new date mesmo, não tem problema, ok? Aí eu vou colocar tags, não precisa, eu estou colocando só para colocar, ok? Aí eu vou colocar aqui feijão carioca, por exemplo, só um. Aí eu coloco aqui, vamos dizer assim, nm ou fornecedor, 2 pontos, abro chave de novo e aqui eu coloco mais atributos, que neste caso é cd fornecedor, neste caso eu vou colocar, sei lá, 1 nm fornecedor fazenda do Beto Cachaça. Pronto, só isso daqui. A partir do momento que eu rodar isso daqui, eu vou ter um atributo, vou inserir ele aqui. Tá aqui, eu inseri. Agora, se eu fizer aqui o find pretty, olha aqui, ó, o nosso amiguinho. Então, dentro do fornecedor eu tenho mais um outro objeto. Eu posso ter um vetor dentro desse objeto? Posso. Posso ter um vetor dentro do objeto, dentro do vetor? Posso. E assim sucessivamente. Tem um limite, ao qual eu não lembro de cabeça, mas tem um limite sim, que o MongoDB ele deixa você ter. Espero que tenham entendido como funciona a parte aqui do JSON na hora de inserir. Ele não usa o JSON exatamente na hora que ele joga para o banco de dados, ele usa o BSON, que é de B de bola. Isso aqui, ó, BSON, que é o binary JSON, que é o que ele envia para lá, que é a parte binária, e tem que ver a parte da documentação mesmo do banco de dados. Ok? Então pode ter documento dentro do documento, pode ter vetor dentro de um outro vetor, dentro de um outro documento dentro de um outro objeto, e assim sucessivamente. Se você já mexeu com JSON, você vai ter uma noção de como é. Belezinha? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal, compartilha mesmo, se inscreve, dá um like. Se porventura não gostou, pode dar like, não tem problema, mas pelo menos fala o que não gostou. Se tiver alguma dúvida, escreve aí. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.